Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Famílias que já estão conosco, famílias que estarão conosco em 2023, queridos professores e toda a equipe pedagógica. Hoje falaremos sobre Pentágono 2023, todos os futuros começam aqui. Vamos conversar com Bruno, vice-diretor de Inovações Pedagógicas, Guiomar Namo de Mello. Guiomar, é muito importante ter você no Colégio Pentágono, membro do Conselho e como a nossa consultora por todo o seu percurso de vida, né? Então, trabalhou a vida toda com a educação, fez parte da construção da Base Nacional Comum Curricular, diretamente com o novo ensino médio e também na formação de professores, que é uma força do Colégio Pentágono, onde nós temos um centro de desenvolvimento Pentágono para a formação de toda a nossa equipe. Bem-vindo, Guiomar, e a palavra é sua neste momento. Muito obrigada, Patrícia. Muito boa noite a todos. Eu agradeço muito a oportunidade do Pentágono de estar aqui conversando com as famílias, com os professores, com a equipe do colégio, né? E nós vamos falar, como disse a Patrícia, nós vamos falar de todos os futuros que começam aqui. E para falar do futuro, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho o que está acontecendo no mundo de hoje, certo? E esse vai ser o meu pedaço neste latifúndio aqui, né? Então, vou falar um pouquinho sobre mudanças maiores que estão ocorrendo no mundo, mas que estão afetando a vida das famílias, das escolas e de todos os lugares. Porque o mundo está mudando muito rapidamente. Quer dizer, apesar disso, a escola continua sendo o lugar onde os futuros começam, porque ela ainda até hoje na sociedade não se descobriu uma outra forma de você realmente colocar o aluno em contato com a sua herança cultural e com o seu sonho de futuro, que não seja o espaço escolar também. E por isso que a gente vai falar dos futuros dos alunos e dos seus filhos, né? No meu caso, dos meus netos, né? Então, vamos falar do futuro dessas novas gerações. E nós demoramos, a velocidade da mudança tem sido tão grande que, veja só, nós demoramos 100 anos para sair da era da mecânica para a era da eletricidade. Demoramos 80 da eletricidade para o computador e agora, em 50 anos, nós estamos passando já foi o momento da eletrônica, da automação, que o computador representa muito, e nós estamos entrando no mundo dos sistemas inteligentes, da inteligência artificial, dos grandes bancos de dados que chamam Big Data, né? Então, esse novo mundo é que está no futuro e que vai ser provavelmente aquilo que os alunos vão encontrar no futuro. Tem uma maneira de expressar isso que seja bem sintética, para a gente não ocupar muito tempo. Os cientistas tentaram, principalmente os cientistas políticos, explicar esse mundo por meio de um acróstico, né? Acróstico? E como se fosse um verso. E esse mundo é um mundo volátil, isso antes da pandemia ainda, gente. Instável, complexo e ambíguo, né? E basta a gente olhar em volta, ver o problema das fake news, entender a instabilidade econômica que a gente viveu. Nós, no Brasil, somos bastante versados em matéria de instabilidade econômica, né? E a volatilidade de tudo isso que vem acontecendo. Só que depois da pandemia, né, o pessoal resolveu que esse mundo tinha ficado ainda mais complicado. Porque não veio só uma pandemia. A pandemia mostrou a fragilidade da globalização. A globalização colocou todos nós em contato, mas talvez ela não nos tenha dado meios de interagirmos de uma maneira colaborativa para que o mundo ficasse um pouco melhor, né? Então,
a pandemia mostrou essa fragilidade. Portanto, o mundo passou a ser um mundo frágil, ansioso, não é? Que talvez essa seja uma marca do nosso mundo. A gente já vê isso muito nos professores, nas escolas, todo mundo falando em burnout, etc. Né? Não linear, que às vezes é difícil de entender. A minha geração tem dificuldade de entender. A minha geração é uma geração que nasceu analógica. Nós passamos, ingressamos no mundo digital, mas nós somos uma geração analógica, né? E essa não linearidade significa que daqui para frente o nosso mundo vai ser sempre adaptativo, quer dizer, cada questão, cada problema, cada projeto, ele não tem simplesmente um fim, ele sempre gera um novo problema, ele gera uma nova questão, ele gera um novo projeto, e este mundo caminha dessa maneira muito mais orgânica, né, do que mecânica, que seria aquele mundo que tem as duas coordenadas e tem sempre uma coisa bem linear. Aquele mundo existe, obviamente, mas ele vai conviver cada vez mais com uma não linearidade. E isso tudo torna a realidade difícil de ser compreendida, né? A gente costuma dizer que o que aflorou desse processo todo é o que a gente vem chamando de sociedade do conhecimento, e ela tem alguns traços que são muito importantes para entender o futuro, para entender um pouco o que as escolas estão fazendo e para trabalhar um pouco com os nossos alunos e os nossos filhos. O primeiro deles é que, daqui em diante, o capital físico e financeiro, obviamente, continua tendo a sua importância, mas o capital intelectual vai ser o mais importante, né? E o capital intelectual você avalia muito, é mais difícil de avaliar, né? Mas a gente pode pensar, por exemplo, que o chip de computador cabe na mão da gente e ele dirige um avião, que é um objeto grande e muito pesado, né? Essa diferença, o avião tem muito material, né? O avião, como objeto, ele é produto da mecânica, mas o chip do computador ele já é um produto digital. O que tem no chip do computador? Não tem plástico, não tem ferro, não tem ácido. O que tem no chip do computador é inteligência. É capital intelectual transformado num produto. E esse é o mundo que os nossos filhos vão viver, os meus netos vão viver, né? Além disso, esse é um mundo onde ficou muito claro que a sustentabilidade precisa segurar um pouco a voracidade do crescimento econômico. O crescimento já não é mais simplesmente uma acumulação de coisas. Ele envolve sempre uma gestão ambiental e uma forma de apagar as pegadas de carbono, etc., que o crescimento gera. Também um mundo que busca sair desse processo mais competitivo e entrar para um processo mais colaborativo, para uma vida mais colaborativa, que ainda é muito sonhada, né? É mais difícil de entender. Mas existe, da parte de vários organismos internacionais, liderados pela ONU, foi discutido quais são esses grandes problemas e como nós vamos enfrentá-los. E dessa discussão nasceram o que a gente chama de os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, os famosos ODS. Muita gente chama isso também de Agenda 2030, certo? Que a ideia é que em 2030 essa agenda estaria completa. Talvez não esteja, mas pelo menos foi uma ideia inicial. E esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, eles na verdade estão buscando um novo pacto global, né? Eles estão tentando fazer com que o crescimento seja menos voraz em relação aos recursos ambientais, que o capital físico e financeiro se equilibre com o capital intelectual, que a colaboração se equilibre com a competição, né? Esses objetivos, na verdade, eles estão influenciando o currículo de todos os países do mundo. Não tem um país, pelo menos dos que a gente, membros da ODS, membros da ONU, etc., que não tenham se deixado influenciar pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Que a gente está vendo aqui nessa tela, né? Vocês podem ver aí, tem vários, são 17 metas, não é?
desde erradicação da pobreza, erradicação da fome, meio ambiente melhor, paz, né? Termina com a paz. Termina não, ainda tem mais um, depois da paz tem as parcerias para realizar isso tudo. Mas, enfim, esses objetivos do desenvolvimento sustentável, eles estão sendo a inspiração de todas as reformas educacionais. Peguem qualquer um desses países, vocês verão que eles buscam, eles estão inspirados nisso. Por quê? Porque esses objetivos de desenvolvimento sustentável, na verdade, eles são a inspiração para estabelecer novos objetivos curriculares, novos currículos, não é? E isso aconteceu no Brasil também. Então, nós temos hoje no Brasil a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, não é? E ela começa com 10 competências gerais que estão ligadas ao desenvolvimento sustentável. O que nós queremos que os nossos alunos saibam, conheçam e saibam fazer. Não é? São competências que estão sempre lembrando que o conhecimento, o estudo não existe para nada, ele existe sempre para alguma coisa, para mudar o mundo, para melhorar a sociedade, para produzir cultura, enfim, o currículo é uma coisa viva, ele não é simplesmente uma transmissão. E isso é o que está por trás da BNCC e das suas 10 competências comuns. Se os interessados podem buscar, porque é fácil de encontrar as 10 competências comuns da BNCC, e vocês verão qual é a inspiração do currículo que hoje o Pentágono está perseguindo e sobre o qual o Bruno e a Patrícia vão discorrer melhor para vocês. Eu estou encerrando, não é, esta minha parte, dizendo que dentro deste mundo tão incerto, tem uma coisa que a gente sabe, que o futuro é incerto. E para o futuro incerto é que os ODS pensam nos objetivos sustentáveis. E para um futuro incerto é o que a gente está pensando no Pentágono. Todos os futuros começam aqui, sim. E todos os futuros têm uma dose de incerteza. Isto vai ser o nosso karma, digamos assim, pelo resto do século XXI. Pelo menos pelo resto do século XXI, que a gente consegue olhar mais no futuro. E eu espero, então, que esta abertura tenha facilitado o nosso entendimento geral. Para isto, eu passo o bastão para o Bruno, que está aqui, Bruno Álvares, que é o vice-diretor de inovação pedagógica e que é a pessoa que tem lidado muito com esta questão dos ODS, das competências, que a gente chama também do século XXI, que são as 10 competências gerais da BNCC. Enfim, o que o cidadão do século XXI precisa saber para viver, para conviver e para produzir neste século? Obrigado, Guiomar. Obrigado pelas palavras, sempre tão eloquentes, né? Muito difícil traduzir essa complexidade em poucos minutos, como você acabou de fazer, né? Boa noite, Patrícia. Boa noite a todos que estão nos vendo, né? Toda a comunidade do Pentágono. E eu gostaria de começar justamente pelas competências do século XXI, porque quando falamos das mudanças que nós propusemos no Pentágono, né? Ao longo dos últimos anos e que estamos construindo para os próximos, a começar por 2023, existem dois aspectos um tanto mais importantes. O primeiro aspecto é justamente do currículo, quer dizer, o que nós ensinamos para os nossos alunos. As competências do século XXI certamente fazem parte hoje do currículo do Pentágono. Agora, é interessante a gente entender essas competências do século XXI, né? Empatia, a capacidade de resolver problemas, de liderar, não como um currículo à parte do cognitivo. Quer dizer, não é algo que corre paralelamente ao que nós conhecemos como tradicional de uma escola, né? A matemática, a biologia, a língua portuguesa. Não. As competências do século XXI aparecem muito entrelaçadas, devem aparecer muito entrelaçadas no currículo mais tradicional de qualquer escola. Pode haver, sim, um espaço exclusivo para essas competências do século XXI, mas, na maior parte das vezes,
nós trabalhamos de uma maneira orgânica, né? Essas competências do século XXI aparecem na aula de matemática, quando um aluno, por exemplo, precisa ser resiliente na resolução de um problema matemático, né? Na resolução de quaisquer problemas que lhe apareçam. E elas também são chamadas competências socioemocionais. Sim, as competências socioemocionais são outro nome para as competências do século XXI, né? Porque dizem respeito justamente ao socioemocional. E, inclusive, Guiomar, eu estive muito recentemente no Vale do Silício, na Califórnia, e é impressionante como o discurso das empresas, né, as chamadas Big Techs, contém as competências do século XXI. Né? Eu estive na Amazon quando estive por lá, e uma das pessoas que representavam a empresa ali disse, respondendo à pergunta de uma pessoa, que para você ingressar numa dessas Big Techs, não adianta só você ter conhecimento técnico, por exemplo, de software, alguma coisa relacionada à tecnologia, mas é preciso sim você ter as chamadas competências do século XXI. Então, nós não estamos falando aqui de algo abstrato, né, de algo que pode vir a acontecer, não, é algo que já está acontecendo. Né? Para além das competências do século XXI, nós estamos também inserindo novos temas que dizem muito respeito aos ODS. Né? Então, nós garantimos no nosso currículo esse alinhamento ao longo de toda a vida escolar do aluno, para que ele consiga compreender quais são esses objetivos de desenvolvimento sustentável e consiga, em alguma medida, colocar isso em prática. Né? Outro aspecto, além do currículo, que eu creio que vale a pena mencionar, é o da avaliação. Né? E quando falamos de avaliação, normalmente nós pensamos em provas. Né? Mas já há algum tempo o Pentágono tem trabalhado com outras metodologias avaliativas. Então, hoje os nossos alunos continuam fazendo provas, claro, as provas continuam sendo uma metodologia importante de avaliação, mas os nossos alunos hoje já são avaliados, por exemplo, por trabalhos em grupo, por debates, dinâmicas diversas, que, claro, vão ao encontro desse mundo que é muito diferente daquele mundo que um dia nós vivemos e no qual as provas faziam talvez até mais sentido, né, do ponto de vista exclusivamente cognitivo. E quando nós falamos de variar metodologias avaliativas, a primeira pergunta que vem da nossa comunidade é: e os vestibulares? Né? O que fazer com os vestibulares, que são majoritariamente provas? Bom, os vestibulares ainda têm muitas provas, e o Pentágono tem, ao longo dos últimos anos, colecionado alguns bons resultados nesses vestibulares, mas eles já acenam para mudanças também nesse sentido. Faculdades privadas, algumas bastante importantes do Brasil inteiro, já têm trabalhado com avaliações bastante diferentes, né? Entrevistas, por exemplo, né? Colocar o aluno para resolver problemas ao vivo ali, não é? Mas eu chamaria muito atenção para o Enem. Né? O Enem, que é a prova que os nossos alunos mais fazem no Brasil, né? Já acena para mudanças já em 2024, ou seja, daqui a muito pouco tempo. Então, essas provas têm dialogado cada vez mais com a prova do PISA. Né? A prova do PISA, que é a prova internacional mais reconhecida, promovida pela OCDE, tem justamente esse objetivo de não avaliar exatamente conhecimentos, conteúdos, mas sim como o aluno os aplica. Ou seja, é uma avaliação que diz respeito muito mais à avaliação de habilidades dos alunos do que aquelas informações que ele sabe, que eventualmente ele decorou. Né? Então, há uma mudança que já ocorreu, há uma mudança que está ocorrendo e nós temos em vista muitas mudanças que ainda estão por vir, né? Que são, na verdade, reflexo desse mundo que você também descreveu, né, Guiomar? O novo ensino médio talvez seja o grande exemplo nesse sentido dessas mudanças programáticas pelas quais as escolas estão passando. E a Guiomar, que fez parte, né, muito de perto da construção do novo ensino médio no Brasil, né, junto ao MEC, mas também participou muito ativamente da construção do novo ensino médio no Pentágono,
sabe muito bem que o novo ensino médio tem mudanças que estão muito alinhadas com as competências do século XXI e que visam a formar um aluno um tanto diferente daquele aluno que as escolas tradicionalmente formaram, né? Então, o Pentágono foi pioneiro no novo ensino médio, largou antes de outras instituições e, claro, o novo ensino médio vai ter reflexo, já tem reflexo em outros segmentos, né? Desde os pequenos, porque, claro, o ensino médio é a linha de chegada de uma escola, de modo que nós precisamos preparar todos os alunos que vêm antes para chegarem até ele, né? E, por fim, a questão da tecnologia que você também trouxe aqui, né, Guiomar? A tecnologia permite que nós façamos um acompanhamento muito mais próximo dos nossos alunos, né? Um acompanhamento de dados que antes a gente não conseguiria fazer, né, sem essas ferramentas. Chama atenção para o acompanhamento que fizemos esse ano da alfabetização das nossas crianças, né? Chegamos, inclusive, agora ao fim do ano, do primeiro ano, né, com quase 100% das crianças alfabetizadas, que é uma grande vitória para nós. Mas eu diria que a grande novidade que nós temos para 2023 nesse sentido seja a implantação de uma plataforma do Pentágono. É um projeto que nós temos desenvolvido há cerca de 2 anos, né, em parceria com empresa que promove soluções digitais e que em 2023 vai começar a ser utilizada por todos os alunos do Pentágono, né? Então, a ideia dessa nova plataforma é permitir uma comunicação pedagógica ainda mais qualificada, né, de tudo que nós fazemos aqui dentro, para que a nossa comunicação com as famílias seja ainda mais transparente, no sentido de as famílias conseguirem acompanhar bem o que os seus filhos fazem aqui na escola. E a plataforma tem o sentido de alinhar bem a narrativa do nosso currículo, né? Além de, claro, possibilitar que os nossos alunos ingressem cada vez mais nesse mundo digital que é inescapável hoje, né? E, claro, a tecnologia também permite, especialmente por meio dessa plataforma, que nós personalizemos cada vez mais o ensino dos nossos alunos. Isso vai muito em linha com a ideia de projeto de vida, né? Então, quando a gente fala em projeto de vida, né, o projeto de vida de cada aluno, nós estamos falando de necessidades específicas de cada aluno e a tecnologia também vai nos auxiliar nesse sentido. Eu acredito que em termos de projeto de vida, eu acredito que em termos dessa personalização que nós temos trabalhado para conquistar ao longo desses últimos anos, a Patrícia tenha muito a falar para nós e é para ela que eu passo a palavra nesse momento. Eu vou intermediar esse bastão Por aqui. Por favor, hein, Guiomar. Obrigada, Bruno. Obrigada, Guiomar. Todos os futuros começam aqui, né? A Guiomar começou um pouco, o Bruno também aí deu a continuidade, falou um pouquinho do final, né, Bruno, da importância aí do novo ensino médio e tudo mais, mas todos os futuros, eles começam ali nos pequenos, né, na educação infantil. Então, o quanto é importante, né, a educação infantil, os anos iniciais, anos finais, até chegar ao médio. Então, toda essa trajetória, porque toda essa preocupação com o currículo, com as competências, começam lá nos pequenos, né? De que forma eles estão aprendendo, e a imagem que a gente traz é um pouco para traduzir todo a excelência com que a gente trabalha, a importância de cada uma das etapas, né? Na educação infantil, a gente pensa como elas aprendem, né? De que forma as crianças aprendem. Elas aprendem brincando, elas aprendem explorando, elas aprendem investigando, né? Então temos aí algumas ilustrações de como isso acontece, né? Temos aí a questão do laboratório, a investigação também presente desde a educação infantil até o ensino médio.
a gente consegue aí visualizar nessas fotos que eu coloquei aqui. Aí temos a continuidade, aí o momento que nós tivemos aí até num espaço novo lá na Unidade Morumbi, o coral, presente também aí na formação dos nossos alunos, o esporte, a música, ali acho que foi uma das atividades pedagógicas, né, desafios pedagógicos, a arte, tudo isso muito presente no que a gente chamou do currículo, né, de que forma. O currículo é muito o quê, né? Então, esse cuidado que a gente tem, o que as nossas crianças aprendem em cada uma das etapas, em cada um dos segmentos e de acordo com a faixa etária e quanto todas as competências gerais estão presentes também em todas as etapas e segmentos. Esse foi um momento muito feliz e que vai ilustrar. Nós falamos aí da questão da sustentabilidade, vocês estiveram presentes também nos projetos integradores e ser feliz na escola é um dos nossos valores. E esse foi um trabalho, a pergunta norteadora do segundo ano, a horta sustentável, faz parte do trabalho do segundo ano no projeto integrador. E esse trabalho, ele foi um dos 10 finalistas na Liga STEAM, no Brasil todo. E esse momento que vocês vão ver agora, foi o momento que a professora Lilian, da unidade Alphaville, ela conta para os alunos que o trabalho, cujo trabalho eles foram os protagonistas, foi um dos selecionados para os 10 finalistas. Liga STEAM, resultado da terceira etapa. Vou abrir! Parabéns, seu projeto foi selecionado! Ser feliz na escola, de fato. E dando continuidade, o Bruno terminou a fala dele, né, em relação ao projeto de vida. Então, mas como assim projeto de vida desde a educação infantil, né? A gente, de fato, quando a gente olha as crianças, a escola vai proporciona momentos que vão fazer que, com o avanço da faixa etária, eles consigam descobrir quem sou eu, né? Então tem o autoconhecimento. O currículo, ele ajuda o aluno a conhecer a realidade que ele vive. Então ele vai se identificar se ele gosta ou não da matemática, de biologia, de ciências. Então a escola proporciona momentos que eles possam identificar. Desenvolvimento também de estratégias e metas. Então tem todo o trabalho das orientadoras educacionais, dos coordenadores, também que vão ajudar o aluno para que ele saiba exatamente o que ele pretende. Né? Então, é esse percurso que a gente vai estar construindo o projeto de vida de cada um dos nossos alunos. O espaço curricular, né, como a gente já falou tanto aí do currículo, e o espaço físico também. Né? Temos feito aí melhorias, né, também nos espaços físicos, porque a gente diz que o espaço físico é o terceiro educador. Né? Primeiro aí nós temos o aluno, o professor e o espaço. Então é preparar aquele espaço para que a aprendizagem ela ocorra da melhor forma possível. Se a gente tem um trabalho em grupo, alguma coisa, a gente prepara o ambiente para que essa metodologia ela aconteça e tudo é feito com uma intencionalidade pedagógica, né? Para que a gente, de fato, consiga fazer as intervenções e atingir os nossos objetivos. O currículo, acho que todo mundo já falou um pouco do que e o como. Eu vou fortalecer aqui o como e como vocês, famílias, percebem como a gente está trabalhando esse currículo. Até então, nós trabalhávamos muito com o professor sendo protagonista, que era aquela chamada da aula expositiva.
A aula expositiva, ela ainda existe, ela é boa e os alunos aprendem também com a aula expositiva. Mas atualmente nós trabalhamos também com as metodologias ativas, o trabalho em grupo, aonde o aluno é o protagonista. Então o aluno, ele aprende com o professor, o aluno aprende sozinho, aprende com o colega e aprende com o grupo. Projetos integradores, né? Nós tivemos agora no mês de outubro, eu acredito que a maioria das famílias, né, estiveram presentes. Agradecemos inclusive a resposta à pesquisa, né? Isso é bastante importante que vocês respondam às nossas pesquisas para que a gente possa fazer os ajustes e avaliar de que forma a gente pode estar melhorando para o ano que vem. Então, vocês puderam olhar e acompanhar o desenvolvimento dos alunos, eles explicarem como é que tinha acontecido, contarem para vocês como foi feito, como foi desenvolvido e apresentar o produto final. Nós estivemos aí visitando e a gente fica muito emotivo quando a gente percebe e reconhece e vê de fato todo o desenvolvimento ao longo do ano, o que resultou em aprendizagem. Que o objetivo é sempre a aprendizagem, né? A aprendizagem dos nossos alunos. O nosso aluno, ele é desafiado? Sim. Eu acho que ser desafiado e gostar de desafios também faz parte aí da nossa formação. E muitas vezes, até o Bruno colocou a coragem, né, aí como uma das competências, só o fato do aluno se inscrever e ter a coragem de participar de uma Olimpíada já é uma vitória, né? Então, nós temos mais o que nós participamos do canguru, tem OBA, Olimpíada Brasileira de Física, não consigo aqui ler todos aí, redação, o Maker, temos o PEO, a Olimpíada Nacional de Ciência, Olimpíada de Química, de Física, a Brasileira de Química, tivemos excelentes resultados e a novidade para 2023 será o Fórum Estudantil Pentágono, que é uma simulação aí dos fóruns que acontecem na Organização da ONU. Departamento Internacional. É importante falar inglês, a gente não tem a menor dúvida, né? E essa formação em inglês começa desde os pequenos. E realmente nós temos aí alunos que têm fluência, gostam, falam, e é toda uma equipe trabalhando para que o inglês na escola seja muito, muito forte, né? E que traga aí resultados também. Se um aluno tenha o projeto de vida de estudar numa universidade internacional, ele consegue, né? Se ele quiser, ao mesmo tempo, meu projeto de vida, não vou sair do Brasil, vou fazer USP, ou Unesp, Unicamp, a universidade que ele deseja, nós conseguimos que ele seja aprovado. Para 2023, né, pensando que vai mudar nessa área, nós já tivemos o aumento da frequência da aula de inglês. Nós iniciamos já na educação infantil, aumentamos para 150 minutos. Esse ano, 2022, 200 minutos semanais, do primeiro até o quinto ano. E o ano que vem, 200 minutos no ensino fundamental. Então, teremos aí 5 aulas semanais que vão aumentar ainda mais essa inserção do aluno no inglês. E no ensino médio, o foco acaba ficando para a preparação dos vestibulares, mas é importante esses 4 itens também, que além do nosso inglês curricular, que é muito bom, nós temos cursos extracurriculares de inglês. Nós temos o Learn and Play, que é um programa de imersão em língua inglesa, alunos da educação infantil, anos iniciais, o Bridges,
para o EFAF, anos finais e ensino médio, o time olímpico de inglês, que é o foco e desafio para desenvolvimento da proficiência, e exames internacionais. O Pentágono ele é um centro preparatório para os exames de Cambridge, inglês e Delhi desde 2014. Counseling, não sei se vocês sabem que a escola tem esse processo, essa ajuda que é feita aí pelo coordenador do Departamento Internacional. Aqueles alunos que têm interesse em cursar o ensino superior em outro país, eles contam com o apoio do coordenador do Departamento Internacional para essa orientação toda. Então, isso também, a gente tem percebido que o número de alunos que têm interesse em fazer universidade fora está aumentando e a escola cresce com essa mesma intenção, de fato, de ajudar esses alunos com esse interesse. E a maioria dos nossos alunos que têm essa intenção, eles são aprovados nas universidades que eles escolhidas. Tenham ou não feito, inclusive, os cursos extras de inglês. Uhum. Agora, todo esse trabalho, né, o currículo, o que, o como, o inglês, essa formação toda, nada disso seria possível se nós não tivéssemos uma equipe muito competente e uma equipe com um olhar especial para que todas essas questões, de fato, elas aconteçam. Então, nós temos aí um núcleo pedagógico que ele é composto, né? Nós temos aí experts em cada uma das áreas do conhecimento, na área de linguagens, dentro da área de linguagens, arte e educação física, a área do conhecimento de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, inglês e os professores, né? Não podemos esquecer aí dos professores que fazem tudo isso acontecer, né? Sem os professores diretamente aí trabalhando com os alunos, cuidando dos alunos, nenhuma dessas propostas ela pode acontecer. Então vai aqui um agradecimento especial aí para toda essa equipe que faz parte do núcleo pedagógico, os diretores, coordenadores pedagógicos, as orientadoras educacionais, então toda essa equipe que está por trás desse trabalho para que o nosso aluno, de fato, tenha aí todo esse êxito na sua aprendizagem. A gente está falando de inovação, e sempre o cuidado, nós inovaremos sempre, mas sempre mantendo a excelência e a tradição, né? O Pentágono já tem 52 anos e é para mais 50 anos, a gente até brinca, né, Bruno? Então, tudo que a gente está pensando nessa continuidade e na inovação é para que o Pentágono, de fato, tenha aí no mínimo mais 50, né? Aí também teremos, já estão sendo feitos, né, inovações também nos espaços físicos, em cada uma das unidades. Se vocês estiverem visitando as unidades, temos já salas de aulas com modelo de acordo com o nosso espaço que a gente necessita. As salas do ensino médio, quadras esportivas, até a questão aí tem o bosque, que também é usado muito, fazendo parte desse espaço como terceiro educador. Então, vocês podem perceber e vamos continuar com essas inovações também no espaço físico, inclusive porque também faz parte ali daquela parte do projeto de vida, é onde ele se descobre aí muitas vezes. Eu gostaria de agradecer imensamente a parceria com as famílias nesse momento, a parceria também com a comunidade que está nos assistindo. E nós temos um centro de desenvolvimento para as famílias. E o que a gente pretende em 2023? Fortalecer cada vez mais essa parceria
e tê-los conosco na escola, né? De que forma? Seja participando da atividade com os alunos para que vocês consigam acompanhar e entender o que está sendo feito na sala de aula, e também aprender conosco, porque muitas vezes é importante que vocês saibam, puxa, mas vocês falam tanto de o aluno ser protagonista, mas o que isso significa? O que é metodologia ativa? Então, o quanto é importante vocês também conhecerem efetivamente o que está sendo trabalhado aqui na escola. Nós enviaremos para vocês um formulário com uma pesquisa de que vocês tragam, que vocês insiram sugestões de temas para que a gente possa trabalhar no ano de 2023. Tá? Mais uma vez agradeço aí Bruno, Guiomar, né? Eu acho que foi muito bom estar aqui com vocês e estamos aí disponíveis para tirarmos aí quaisquer dúvidas, perguntas, né? Nós recebemos poucas perguntas, mas também podemos receber outras perguntas, e aí à medida que forem chegando, a gente, de alguma forma, a gente faz com que cheguem essas respostas a vocês. Uma das perguntas, inclusive, eu acho que a gente pode inserir dentro do projeto de vida, né? O Bruno falou de avaliação, a gente falou um pouquinho do plano de desenvolvimento individual para cada aluno. Então, se a gente tiver alunos que tenham mais dificuldade, ou mesmo alunos que querem avançar, ou alunos que estão em recuperação, então esse cuidado faz parte do projeto de vida de cada um. Então, é algo que a gente vai intensificar ainda mais esse trabalho para 2023. Então, essa foi uma das perguntas aí que chegou, e estou aí de alguma forma fazendo um link aí com essa resposta. E Bruno e Guiomar, vocês teriam mais alguma coisa? Ficou mais alguma dúvida? Não, eu pessoalmente gostaria muito de que as famílias enviassem esses temas, porque são oportunidades que a gente teria de interagir. Quer dizer, a interação vai ser uma coisa muito importante daqui para frente. E nós vimos o quanto ela é preciosa quando nós tivemos que ficar trancados dentro de casa por causa da pandemia. Né? Então, a questão da interação vai ser importante, então, que as famílias interajam com a escola, de diversas maneiras. Uma delas é apontando preocupações que vocês têm com a educação dos filhos, com o mundo, com a educação do Brasil, enfim, com as coisas relacionadas a este grande complexo universo educacional ao qual a gente pertence, eu pelo menos há quase 50 anos. Então, eu só agrego mais essa colocação e realmente agradeço muito a todos. Eu acredito que nós tenhamos a consciência de que os nossos alunos aprendem mais quando as famílias participam mais da aprendizagem dos alunos. E essa parceria fica ainda mais qualificada quando os pais participam dessa formação conosco, porque alguns assuntos são complexos, são complicados até para nós que estamos no meio educacional, né? Então, a Guiomar falou aqui por 15 minutos sobre um tema extremamente espinhoso e poderia ficar aqui falando mais algumas horas, né? Quer dizer, daria para ser um curso inteiro sobre como o contexto social, político, econômico do mundo contemporâneo afeta diretamente o modo como pensamos uma escola. E o futuro dos nossos alunos, não é? Então, quando vocês, pais, participam mais ativamente da escola, inclusive participando das discussões que nós promovemos aqui, isso certamente tem um impacto extremamente positivo nos seus filhos. Então, eu acredito que esse daqui, Patrícia, seja um primeiro momento, né, um primeiro passo para estreitar os laços dessa parceria, né, e fazer com que os nossos alunos aprendam ainda mais e tenham seus projetos de vida plenamente atendidos, não é?
Com certeza, esse foi um primeiro momento, né? Estamos chegando aí ao final do ano e no início do ano teremos momentos também desses, mas aí já mais específicos. Então, quando a gente retornar aí no início do ano, nós teremos aquele encontro tão esperado, né? Só com os pais da educação infantil, porque eles querem conhecer a professora, o que vai ser trabalhado, depois com os anos iniciais, finais e médio. Então, são momentos diferentes, mas a parceria de vocês, ou vocês estarem conosco, é imprescindível. E participarem também, quando a gente fala em parceria, eu falei aqui da pesquisa, né? Nós começamos a fazer já, praticamente dobramos, né? O ano passado tivemos 15% de respostas, esse ano já quase 30%, né, de resposta. Mas são muito importantes para que a gente possa melhorar cada vez mais, tanto a parte de eventos, quanto qualquer atividade que tenha aí, de fato, o cuidado com o nosso aluno. Muito bom. Né? E nós gostaríamos aí de agradecer mais uma vez e, chegando ao final do ano, desejar a todos vocês, né, um final de ano aí com muita paz, muita saúde e que estejamos todos juntos aí em 2023. Um Natal também de paz para todos nós. Isso, um Natal aí com muita paz e um feliz 2023. Lembrando que todos os futuros começam aqui. Sim. Muito bem. Obrigado, Patrícia.